Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Pod Estética, o podcast que traz tudo sobre a área da saúde e da área da estética. Eu sou o Heitor Cruz, host do Pod Estética, e eu tenho certeza que esse tema de hoje possivelmente vai te interessar. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento, hipertrofia, vamos falar de Mounjaro, Ozempic, dietas e tudo mais. Então, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. A plataforma entende que esse vídeo é relevante e assim você ajuda o nosso canal a crescer, certo? E hoje nós estamos recebendo aqui um amigo, Dr. Lucas Oliveira, médico nutrólogo, especialista aí com mais de 5 toneladas de quilos já eliminados, é isso, doutor? Exato, Ó, mais de 5 toneladas. Mais de 5 toneladas. Então, seja bem-vindo ao Pod Estética, é um prazer ter você aqui. Vamos bater papo. Vamos lá, bora. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que atrai a atenção de tanta gente e tem tanto mito envolvido ao mesmo tempo, né? Exatamente. Bom, conheci o Dr. Lucas, a gente frequenta a mesma academia. Frequenta não, a gente treina, né? Na mesma academia. E eu conheci ele pelo Instagram, a gente começou a bater papo. Passei lá no consultório deles, até que no nosso canal vocês têm aqui alguns episódios de vídeos que eu fui lá na clínica dele. A gente tem um projeto de emagrecimento bem legal e eu consegui vários resultados com ele. Depois eu tive minha cirurgia, obviamente acabou desfocando um pouquinho, mas eu tô retomando as coisas agora ao eixo. Logo eu tô lá de novo no consultório dele. Dr. Lucas, se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho de você, por onde você começou nessa trajetória da área da saúde. Bom, então eu sou o Lucas, sou de Minas Gerais, de Itajubá, sul de Minas, e eu fiz medicina lá e me formei em 2008, então eu estou com 15 para 16 anos de formado. E depois que eu formei, inicialmente eu saí da faculdade e fui para terapia intensiva, para UTI. Só que eu sempre gostei dessa parte de treino, da parte de comer saudável, de alimentação, eu sempre gostei muito de estudar sobre isso também. E na UTI, depois de mais ou menos uns 10 anos atuando na UTI, eu acabei percebendo que muitos dos pacientes que estavam lá, eles estavam lá por conta de doenças ou causadas diretamente ou de uma maneira indireta pelo excesso de gordura corporal, pelo aumento da gordura corporal, ou sobrepeso, ou mesmo obesidade. Então tinha paciente ali com AVC, com infarto, mesmo pacientes que às vezes chegavam com infecção mais grave, que a gente chama de sepse, o pessoal fala infecção generalizada, eles ficavam mais graves também quando o paciente era obeso ou tinha gordura corporal aumentada. E eu vi que se eu talvez migrasse de área e fosse atuar na parte da nutrologia, que é onde a gente tenta ajudar o paciente a emagrecer, a ter um estilo de vida mais saudável, a ter mais qualidade de vida, perder gordura corporal, ganhar massa muscular, eu poderia fazer ou com que esse paciente não chegasse na UTI, ou caso ele chegasse menos grave. Legal. E aí eu decidi mudar totalmente de rumo ali, sair de uma especialidade que não tem nada a ver com a que eu estou atualmente. Fiz algumas pós-graduações ali na parte de nutrologia, na parte de metabolismo, de emagrecimento, e abri minha própria clínica e comecei a atender. Legal. Faz quanto tempo você já tem a clínica, Lucas? A clínica foi desde 2021, 4 anos. Legal, 4 anos. Aí você ficou, quando você continuou em Itajubá, já veio para São Paulo, como que foi essa mudança aí de região? Quando eu me formei, eu fiquei 1 ano lá, trabalhando ali na parte de pronto-socorro, na verdade sala de emergências e tudo mais. E aí aqui em São Paulo sempre tem mais oportunidade dessa área. Lá em Itajubá, por exemplo, era só Itajubá, que atendia uma região ali, é uma cidade que não é tão grande, tem seus 90 mil habitantes, a gente pega ali estudantes e tudo mais, vai para 100 e pouquinhos mil habitantes ali. Certo. E tem somente o hospital escola ali que abrange a região toda, então só tem a sala de emergência lá. Aqui em São Paulo não, aqui em São Paulo a gente tem praticamente vários hospitais com sala de emergência, porque é diferente, o médico que atua só na sala de emergência e o médico que atua ali a gente chama de porta, que é atendendo ali o pessoal que está com resfriado, com, vamos dizer assim, coisas menos graves. Sim. Na sala de emergência só vai chegar mesmo o paciente mais grave, o que está infartando, o que teve uma parada cardíaca, o que teve um AVC, alguma coisa assim. E aí eu vim aqui para São Paulo, porque apareceu uma oportunidade boa, e além da sala de emergência, eu já estava também terminando a parte de especialização em UTI. E aí eu comecei a trabalhar recebi uma proposta para trabalhar no hospital aqui na Zona Leste, lá no Santa Marcelina, em Itaquera. E aí eu comecei a ir para lá, logo que eu comecei 1 ou 2 vezes na semana.
Depois de mais ou menos um mês, abriu umas vagas na escala lá e o coordenador me chamou para ficar todo dia. E aí eu virei diarista lá e depois disso fui só me mantendo. Legal. E me diz uma coisa, Lucas, eu sei que muita gente, quando é criança, o sonho é ser médico, a grande maioria ou é médico, é ser jogador de futebol, advogado, essas coisas. O que te motivou a entrar na medicina? Já tinha alguém na família? Você resolveu sozinho? Como que foi? Sempre que me perguntam isso, eu já me peguei pensando várias vezes se teve algum start, mas assim, desde que eu me lembro, desde que eu estava ali na faixa de 7, 8 anos, quando me perguntam, eu sempre tive essa vontade de ser médico. Eu sempre gostei também, mais na parte da escola, dessa parte de biologia, essas coisas mais ligadas à parte de corpo humano. Então, eu nunca tive assim nenhuma outra ideia de profissão na cabeça. Desde de muito criancinha eu já queria ser médico. Não tem assim uma explicação exata do porquê. Não tenho ninguém na família, só tenho uma tia da minha mãe, que é médica, mas não era tão próxima da gente, então não tinha uma influência. E não tem nenhum outro médico assim que me influenciasse. Então, assim, sempre que me perguntam, eu não sei exatamente o porquê. Eu só sei que eu sempre tive essa vontade. E aí, quando eu fui fazer vestibular, foi a única coisa que eu prestei, não prestei mais nada também. E aí passei lá em Itajubá e fiquei. Show de bola. Agora vamos entrar nos temas aqui, Lucas. Por que é tão difícil emagrecer, cara? Na verdade, assim, as pessoas têm esse pensamento. Por que é difícil emagrecer? Tem até gente que fala assim, e é realmente a realidade? Pô, eu engordei e nem vi. Agora, para emagrecer é uma demora. Por que as pessoas têm essa dificuldade em emagrecer? Eu costumo dizer para os meus pacientes lá que, assim, na verdade, o emagrecer mesmo, ele não é tão difícil. Ele não é fácil, porque se fosse fácil, acabava que a gente não tinha 60% da população aí com sobrepeso e obesidade. Mas quando a gente faz a coisa certa, vamos dizer assim, a gente vê que a gente consegue emagrecer com uma relativa facilidade, sem ficar restringindo muitas coisas. Só que o que acontece nos dias atuais? Que parece que é tão difícil assim. A gente vive num ambiente obesogênico. Tudo que a gente vai ver hoje em dia é comida industrializada, ultraprocessados, tudo com muita caloria, com muita gordura. Então isso propicia muito a pessoa querer comer mais essas coisas mais fáceis, a correria do dia a dia. Essas comidas também são o que a gente chama de hiperpalatáveis. Então a pessoa vai ter um prazer muito maior quando ela comer isso do que se ela comer um prato de arroz, feijão e carne, por exemplo. Junta a correria do dia a dia, tá todo mundo na coisa mais prática. É mais prático, às vezes, tá correndo ali, você pedir alguma coisa no iFood, uma coisa mais gostosa que vai chegar mais rápido, você come mais rápido também e continua. Então, eu diria que assim, os hábitos atualmente, mais a rotina que as pessoas levam e o ambiente obesogênico ali, acabam fazendo com que pareça tão difícil. E também assim, quando a gente está numa fase, hoje eu vou decidir que vou emagrecer. Aí você vai, comenta com alguém e fala, nossa, mas para que você vai emagrecer? Você está bem assim? As próprias pessoas ao redor começam a tentar boicotar. Então faz parte desse ambiente obesogênico. Então isso tudo acaba fazendo com que a pessoa ela comece e logo desista. Quando a gente estrutura tudo certinho, ela vê que ela não vai precisar fazer sacrifício, ela não vai passar fome, não vai deixar de comer o que gosta, vai ser só a questão de equilibrar e de ajustar quantidades e mais algumas outras coisinhas, ela vê que não é tão difícil assim. E ela consegue entrar na linha ali. Em questão de 2, 3, 4 meses, às vezes vamos colocar assim até mais ou menos uns 6 meses, dá para ter uma mudança radical ali no corpo, fazendo sem passar fome, sem ter nenhuma dificuldade. Perfeito. O emagrecimento hoje, com essa vida, o cotidiano do brasileiro, né, principalmente quem vive nas grandes metrópoles, cidades grandes, etc., tem muitos estímulos, né? Então, desde os aplicativos, a questão também da ansiedade, eu acho que é algo que influencia bastante também, Sim. né? E aí tem aquela questão de as dietas malucas, né? Que as pessoas fazem também. O que você já viu o que você já ouviu aí de mais doideira de algum paciente que já fez? Tem muitas dietas doidas, né? Tem dieta líquida, que a pessoa só pode fazer ingestão de líquidos, então sopa líquida, águas e tudo mais. Dieta da lua, que a pessoa comia, um paciente falou que fazia, mas assim, ela comia determinados alimentos de acordo com a fase da lua. Dieta, aí tem vários outros tipos, né? Dieta da proteína, que a pessoa só come proteína.
Então, assim, são todas dietas que acabam por restringir muito. Ela coloca ali só um foco em somente um tipo de alimento ou somente alguma outra coisa assim. E isso restringe muito a capacidade de escolha da pessoa. Ela não vai poder ter à disposição vários outros alimentos. Então, o que acontece? Como restringe muito, acaba restringindo calorias, o peso vai cair. Só que nesse cair peso não necessariamente é emagrecer, porque emagrecer a gente sabe que é perder gordura. Se nessa queda de peso ela perde gordura, perde massa muscular também, isso é um emagrecimento ruim. E sem contar que a hora que ela para de fazer aquela determinado tipo de dieta, porque ninguém vai ficar fazendo a dieta da proteína, por exemplo, pro resto da vida. Ninguém vai fazer a dieta líquida pro resto da vida. Quando ela para e volta pro padrão anterior, ela vai ganhar tudo de novo, porque ela vai voltar a comer as mesmas coisas, porque ela não mudou o comportamento. Só que na hora que ela volta a ganhar, ela perdeu ali músculo com gordura. Ela vai ganhar só gordura. Então a proporção músculo-gordura dela começa a ficar bem diferente. E aí vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer, porque o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Certo. Existe algum tipo de dieta melhor a se seguir? Porque você falou assim que ninguém fica na mesma dieta por muito tempo, né? No caso. E aí existe cetogênica, existe low carb, etc. Existe alguma que é melhor do que outra? O que você recomenda hoje em dia para os seus pacientes? Não, quando a gente fala de emagrecimento em si, o que vai contar ali na parte da dieta é uma dieta que tenha déficit calórico. Então, se eu tenho uma dieta, vamos dizer assim, a dieta padrão normal, ou a dieta low carb, ou a dieta cetogênica, ou um jejum intermitente, se eu tiver déficit calórico em qualquer uma delas, eu vou ter emagrecimento. Certo. O que vai diferenciar de uma para outra? Por exemplo, a dieta cetogênica, às vezes ela pode ser aplicada para pacientes que têm alguns problemas neurológicos. A dieta low carb, às vezes ela vai ser aplicada para pacientes que têm algum distúrbio de resistência insulínica, algum distúrbio no metabolismo da glicose em si. O jejum intermitente, por exemplo, tem pessoas que acordam de manhã e não conseguem comer. Vai comer, ela passa mal, ela sente ânsia, ela sente náusea, ela não consegue comer mesmo. Então, para essa pessoa, às vezes, o jejum intermitente se aplica melhor, porque é muito o que eu costumo sempre dizer, a melhor dieta é aquela dieta que o paciente vai conseguir se adaptar mais e seguir por mais tempo. Então, por isso que lá na clínica que a gente faz, a maior parte das pessoas se adapta bem à dieta padrão, que a gente está acostumado ali, café da manhã, almoço, um lanche à tarde e um jantar, por exemplo. 4, 5 refeições no dia, às vezes. E ali, com comida normal mesmo, arroz, feijão, pão, macarrão, tapioca, ovo, carne, frango. Quando a gente monta uma estrutura de dieta para a pessoa desse jeito, com coisas que ela gosta de comer, com preferências dela, por exemplo, tem gente que vai preferir comer um pãozinho de manhã, não gosta muito de tapioca. Não adianta a nossa nutricionista colocar tapioca para a pessoa se ela gosta do pão. Então ela vai colocando ali de acordo com as preferências, claro que com a quantidade para cada pessoa. E a pessoa não passa fome, porque dá uma quantidade boa de comida, em termos de volume de comida no dia, com a quantidade de calorias que leva a déficit calórico. Agora, se essa pessoa, por exemplo, se adapta melhor a low carb, eu vou acabar fazendo uma dieta low carb para ela também com déficit calórico. O que a gente não pode colocar é assim, para emagrecimento, low carb é melhor, cetogênica é melhor. Não necessariamente. O que acontece? Às vezes, teve uma época que estava em uma febre de low carb, por exemplo, que a pessoa tirava carboidrato, só que compensava o carboidrato com gordura. Só que isso, quando a gente vai pegar ali 1 grama de carboidrato, tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9. Se essa pessoa errasse um pouquinho na quantidade de gordura, ela, na verdade, ela não ficava em déficit, ela ficava em superávit. Então, ela continuava ganhando gordura corporal, ou seja, continuava engordando, mesmo fazendo uma dieta low carb. Então, o que vai contar no final das contas é exatamente isso, é o déficit calórico. A pessoa tem uma dieta que entre menos calorias no corpo dela do que ela gasta. Entendi. Existem vários mitos também dentro dessa área da medicina, né? Então, essas questões das dietas são uma delas. E aí tem muita gente que acha que para emagrecer basta só fechar a boca, né? E talvez esse não é o segredo, né? Que você comentou agora há pouco, recente. Não, na verdade, eu costumo dizer que esse talvez seja a pior maneira de você emagrecer. Porque quando você vai tentar fechar a boca, a maior parte das vezes a pessoa vai fazer sozinha. E com isso, ela começa a comer muito pouco. E aí, o que acontece? Se ela come muito pouco, em termos de volume de comida, só que, primeiro, ela vai estar passando mais fome, então isso vai gerar mais gatilhos para ela poder ter episódios de impulsividade e acabar comendo de uma maneira um pouco mais descontrolada em alguns momentos. E segundo, que volume de comida não quer dizer quantidade de calorias. Sim, você pode comer, um exemplo,
200 gramas de abacate, por exemplo, ou de castanhas, Uhum. que é super calórico no Sim, caso, né? exatamente. Vai. Vou dar um exemplo. Se você pegar um punhadinho de mão, um punhado de mão ali de castanhas, vai dar mais ou menos uns 30 gramas. Você tem uma quantidade de calorias ali que equivale a um prato de comida quase. Então, Uhum. assim, o volume de comida muda bastante. Por quê? Porque a castanha, o abacate que você falou, por exemplo, são fontes de gordura. Gordura boa? Sim, gordura boa, mas ainda assim tem calorias. Então, quando a gente fala disso, acaba que vai contar no emagrecimento. Então, se a pessoa come ali, por exemplo, ela come pouquinho, come uma salada, é muito comum isso também. A pessoa vai comer uma salada na hora do almoço com um pouquinho de frango. Só que nessa salada dela vem aquele molho Caesar. Aí, Ou ela lota de azeite na salada. Aquilo ali, uma colherinha de sobremesa de azeite, que são 5 ml, tem 90 calorias. Quando a pessoa dá uma passada de azeite ali, ela vai colocar uns 30 ml. Então são 6 vezes 90. sim. Então, só aí ela consumiu 540 calorias numa salada que em tese seria zero. Cara, esses dias eu tava viajando e aí vi um cara pegando salada, ele fez um prato bonitão de salada. Só que, cara, na hora do azeite, nossa, mas ele tacou com vontade. E eu fiquei olhando aquilo e eu já desde que eu comecei a estudar um pouco mais, essa minha briga com o emagrecimento, eu cortei o azeite da salada. Então, o meu é limão e sal. É o que eu particularmente gosto. Acho que fica até mais saboroso também e, no caso, menos gorduroso, né? Sim, Mas eu vejo que tem muita gente realmente que erra nisso. exatamente. Porque o azeite dá um sabor em si, Uhum. mas ao mesmo tempo ele é uma saladinha que teria pouca caloria, ela se torna uma bomba de calórica, Exato. né, no caso. E o pior, ela torna uma bomba de caloria, só que sem aumentar o volume de comida. Então, em termos de saciedade, a saciedade vai ser igual. Uhum. É diferente, por exemplo, se você pega e coloca alguma outra coisa junto ali, que vai ter um pouco menos de caloria, vamos supor, 540 calorias. A pessoa poderia colocar junto com essa salada mais ou menos uns 80 gramas de arroz, um pouco de feijão também, e cerca de 100 gramas de uma proteína qualquer, uma proteína magra, frango, uma carne magra, tipo um patinho, alguma coisa assim. E isso junto com a salada ali, e até um pouco de legumes cozidos à vontade, vai dar muito mais saciedade do que ela colocar 30 ml de azeite. Uhum. Então, retomando a pergunta que você falou, tipo, fechar a boca. Vai acontecer exatamente isso. Ela vai comer pouco, às vezes esse volume de comida está mais baixo, mas a quantidade de calorias não. Então, às vezes, ela começa, até no começo, ela até começa a ver um pouquinho de peso caindo, porque vai perder um pouco de líquido e tudo mais. Só que depois de um determinado tempo, ou entra em uma estagnação, ou ela vê, na verdade, a gordura começar a subir de novo, o peso começar a subir de novo. Uhum. Exatamente por conta disso. Aí o que acontece? Ela fala, eu já tentei de tudo e não consegui emagrecer. Não é que tentou de tudo. Na verdade, você tentou todas as formas não ideais de emagrecer. Sim. Porque quando você tenta da maneira correta, da melhor maneira ali, Você consegue. você no caso. consegue. Exatamente. Sim. Só que aí você vai ter que ter um profissional. Eu acho que o grande problema disso de fechar a boca é que nós, seres humanos, a gente acha que a gente é capaz de... Algumas coisas a gente fala assim, eu já sei o que tem que fazer. Então fala assim, eu já sei o que eu tenho que comer. Na verdade, não sabe, porque... Se a gente soubesse exatamente, a gente não teria problema com a composição corporal. Só que, na verdade, tem um nutricionista que estudou ali 5 anos justamente para poder fazer isso, para montar uma dieta estruturada. Então, não é só diminuir calorias, porque tem toda a parte também. Além de calorias, ele tem que reduzir calorias, mas mantendo a parte saudável ali em termos de vitaminas, nutrientes, da parte da alimentação. Então, tem tudo isso envolvido. Então, assim, quando a pessoa só fecha a boca, acaba sendo uma péssima opção. Uhum. Além da diferença entre nutricionista e médico, são duas classes distintas, qual que é a diferença real entre um nutrólogo para um nutricionista? O nutrólogo, como você disse, ele é um médico ali, né? Então ele vai conseguir também fazer algumas coisas a mais. Então, por exemplo, falando do emagrecimento em si, ele vai poder prescrever medicamentos quando indicado. Legal. Então vai poder prescrever ali Mounjaro, Ozempic, Contrave, qualquer uma das medicações utilizadas no emagrecimento. Ele vai poder prescrever, por exemplo, reposições de vitaminas, de nutrientes, numa concentração maior do que a permitida pelo nutricionista. O nutricionista ele pode prescrever em algumas situações algumas dessas vitaminas, só que tem uma concentração limite. Entendi. Então, uma concentração maior, a prescrição só pode ser feita pelo médico. Quando a pessoa precisa, por exemplo, às vezes a gente tem uma mulher ou um homem mesmo na fase mais, a partir dos 45, 50 anos, 40, 45, 50 anos, que além da parte de emagrecer ali, a parte hormonal deixa mais difícil esse emagrecimento.
O médico vai poder também prescrever essa parte de reposição hormonal quando indicado. Então, acaba sendo assim, um trabalho de um complemento do outro. Legal. Porque se o médico só prescreve os medicamentos, ou essa parte hormonal, vitaminas e tudo mais, mas não tem a alimentação adequada, a pessoa não emagrece. E se ela tem a alimentação adequada, mas as outras coisas não estão bem estruturadas, às vezes ela vai emagrecer muito devagar e isso vai fazer com que ela perca a motivação e ela abandona no meio do caminho. Então as duas coisas têm que estar interligadas, então o trabalho de um complementa muito do outro. Que legal, isso é bem importante. Que é a multidisciplinaridade, né? É fundamental. Você estava falando aí sobre o azeite, muita gente tem dúvida, eu acho que isso é da população geral, existem vários mitos e etc. Por exemplo, para cozinhar, fritar alguma coisa ali na frigideira, para, de certa forma, untar a frigideira. O que é melhor entre esses? A gente tem, geralmente, o que é mais usual. O azeite, o óleo normal, que é óleo de soja, a manteiga e algumas pessoas usam a margarina. Existe um melhor, existe um pior? A diferença está na quantidade? Como que vocês trabalham, referente? Qual que é o seu olhar sobre isso, Lucas? A diferença está na quantidade. Assim, a manteiga, por exemplo, se a gente fosse colocar em termos de qualidade ali, ela vai ser o pior, porque ela vem de fonte animal, então ela tem um maior teor de gordura saturada, que é justamente a gordura que atrapalha na parte do nosso colesterol. O óleo de soja, que foi durante muito tempo demonizado, porque é ruim, mas a gente sabe hoje que ele tem menos influência nessa parte de colesterol, nessa parte de gorduras do nosso sangue, do que a manteiga, por exemplo. Então, e a margarina, hoje em dia também, assim, antigamente a margarina ela era pior do que a manteiga, porque ela tinha gordura trans, ela tinha outras coisas que acabavam deixando ela menos saudável, só que isso mudou de uns anos para cá e hoje em dia ela tem bem menos. Então a margarina hoje também tá melhor do que a manteiga. O que eu costumo dizer? Como você vai só untar, vai jogar ali 2, 3 gotinhas, um pouquinho só, na verdade assim, se for só para untar mesmo, vai fazer pouca diferença. Agora, quando a gente está falando de uma quantidade um pouco maior, que a gente deve moderar também, porque assim, são todos alimentos fonte de gordura. Então, se a gente coloca muito, a gente aumenta a quantidade de calorias da dieta e vai impactar no emagrecimento. Mas se a gente fosse colocar aí uma quantidade maior, o azeite seria ali o melhor, depois o óleo de soja, margarina e manteiga. Azeite, óleo de soja, margarina e manteiga. Isso. Entendi. Não, isso é bem interessante, porque assim, hoje, né, na internet a gente vê diversos linhas de raciocínio, né? Então, assim, tem profissional que é contra a margarina e a favor da manteiga. Tem profissional que é a favor do azeite e contra o óleo, no caso, né? Então, assim, eu acho que isso também é a cultura, a linha de raciocínio de cada pessoa. Existem várias dietas e coisas malucas aí que a gente vê por aí, né? Outra coisa que muita gente fez, algumas outras pessoas ainda fazem, que tem ainda a ver com a dieta, que é aquele famoso mito, né? Cortar carboidrato à noite. Isso faz diferença para o emagrecimento, para a hipertrofia? É bom, é ruim? Como que funciona essa parte do carboidrato? Não vai fazer diferença no emagrecimento, porque assim, o fato de eu comer carboidrato à noite por si só não faz com que eu engorde ou emagreça. O que vai fazer isso? É a quantidade total de carboidratos e, consequentemente, de calorias ao longo do dia. Existe uma coisa que chama nutrient timing, que é assim, que também é o momento que a gente come cada coisa. Só que isso entra num segundo momento que a gente falou, emagrecimento. O que vai determinar ali em primeiro lugar é a quantidade de distribuição ao longo do dia, quantidade de carboidrato e de calorias. Depois disso entra o melhor momento para isso. Então assim, se eu for pegar essa parte de tempo ali do nutriente, o carboidrato a gente precisa comer uma quantidade um pouco menor à noite, porque o nosso corpo à noite ele vai ter a digestibilidade dele, mas vai ser um pouco reduzida, vamos dizer assim. Tá. Até porque vai entrar no processo do sono. Exatamente, para não atrapalhar o sono e tudo mais. Então, assim, à noite a gente vai comer um pouco, a gente tem a tendência de comer um pouco menos. Mas vamos supor que uma pessoa ela não consegue alimentar bem ao longo do dia, ao longo do dia ela consegue fazer, já acompanhada por um nutricionista, refeições um pouco menores, ela precisa colocar um pouquinho mais de comida à noite. Nesse contexto, se ela está tendo ali déficit calórico, não é por conta do tempo ali da refeição que ela vai engordar. Então, as duas coisas, se conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, melhor. Mas se tiver que fazer uma só, tem que ser a parte da restrição calórica. Tá.
Então não vai fazer diferença pro emagrecimento. Para a parte da hipertrofia, pode fazer, principalmente se a pessoa treina de manhã. Porque o carbo é importante para energia. Exatamente, isso, né, o carboidrato ele vai te dar energia. Então assim, no emagrecimento, se eu cortar muito ele também vai atrapalhar, porque quando eu corto muito o carboidrato, eu vou estar dando menos energia para o meu músculo funcionar. Então no dia seguinte, por exemplo, tanto para fazer um cardio quanto para fazer um treino de musculação, eu vou ter menos força na musculação e menos resistência no cardio. Então a intensidade do treino cai. Se a intensidade do treino cai, o gasto calórico também cai. Consequentemente, vai afetar o emagrecimento. Certo. E a hipertrofia vai acabar influenciando também, porque eu preciso de um treino intenso para poder ter hipertrofia. Então, afeta de maneira negativa as duas coisas se eu reduzir muito. Perfeito. Falando já dessa parte de cortar carboidrato à noite, etc., tem muita questão do... Na verdade, isso é antigo, né? A gente sabe... Existem relatos históricos de muitos anos, até na Bíblia, por exemplo, que é a questão do jejum. Só que de um tempo para cá, voltou à tona de novo, né? Acho que de alguns, sei lá, uns 10, 15 anos para cá, a questão do jejum, ela voltou mais forte. Existem vários entusiastas do jejum também, médicos, nutricionistas e etc. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre o jejum, se você prescreve, qual a melhor forma de fazer jejum, tem uma pessoa que é melhor fazer jejum, quantas vezes na semana, qual que é a sua visão sobre isso? Tudo vai depender também do objetivo. Se a gente está falando de emagrecimento, só emagrecimento, o jejum, assim, só o fato de jejuar não vai fazer com que você emagreça. Porque assim, quando a gente fala de jejum intermitente, principalmente, a gente tem ali o período que a pessoa fica em jejum, vamos supor, a pessoa ficou em jejum durante 16 horas. Tá. Nas outras 8 horas que ela vai comer ali, que a gente chama de janela de alimentação, se ela comer uma quantidade de calorias maior do que ela gasta, mesmo ela tendo ficado a maior parte do dia em jejum, ela vai continuar engordando, ela não vai emagrecer. Agora, se nessa janela de alimentação ela faz um déficit calórico, ela emagrece. Agora, quando que o jejum, assim, fora da parte de emagrecimento, ele vai ser favorável? A gente tem vários estudos mostrando que o jejum, por exemplo, ele melhora muito a parte de foco, então a pessoa que quer melhorar a parte cognitiva dela, por exemplo, você no dia seguinte vai fazer uma palestra, vai dar uma aula, vai fazer alguma coisa, você fica mais concentrado, mais focado, ter uma melhor memória, uma parte cognitiva ficar mais afiada, vamos dizer assim, o jejum te ajuda. Porque quando você está alimentado, os estudos mostram que você libera um pouco mais de insulina, e isso pode dar uma diminuída ali na sua parte cognitiva, vamos dizer assim, porque vai fazer com que você fique um pouquinho mais sonolento, um pouco mais lento, então acaba diminuindo um pouco isso. Mas então depende muito do objetivo da pessoa. Se for pro emagrecimento em si, e a pessoa, por exemplo, tem gente que não se adapta bem ao jejum. Então não adianta eu querer colocar, vamos supor, você não se adapta a jejum. Eu queria que você faça jejum durante 16 horas, sendo que na hora que você for comer, a partir, vamos supor, for jejum das 7 da noite até 1 da tarde. Aí 1 da tarde, a hora que você vai comer, você está morrendo de fome. Só aquela refeição que o nutricionista colocou ali não vai ser suficiente, você vai começar a beliscar. Ou seja, você vai escapar muito mais da dieta e não vai fazer resultado, entendeu? Sim. Então o jejum, assim, tem gente que não consegue acordar de manhã e já comer. Essa pessoa, para ela vai ser bom ficar um pouquinho mais de tempo sem comer, porque ela vai ter essa adaptação ali da parte do estômago e tudo mais. Então ela vai comer, por exemplo, a partir da hora do almoço, porque ela se sente bem assim e ela não vai atacar toda a comida. Então é muito pontual. Dá para utilizar? Dá. O que os estudos mostram é que por emagrecimento não faz diferença se não tiver déficit. E para essa parte cognitiva, aí sim faz. E existe uma maneira melhor de quebrar o jejum? Algumas pessoas falam de fontes de gordura, proteína. Qual que é a melhor forma, Lucas? Falam dessa parte de fonte de gordura e proteína justamente por conta disso. Quando a gente pensa nessa parte da performance cerebral ali, se a gente quebra ela com muito carboidrato, e principalmente carboidratos simples, carboidratos que vão fazer pico de insulina, a gente tem essa lentificação. Então, com isso, acaba sendo uma quebra ruim, vamos dizer assim, para esse objetivo. Entendi. Quando eu estou falando por emagrecimento, isso também não vai mudar tanto. Porque assim, na hora que a gente fala... E aí também vem a importância de montar uma dieta bem estruturada. Quando eu vou montar uma dieta bem estruturada, na hora de quebrar um jejum, por exemplo, eu vou colocar ali uma refeição que vai ter uma fonte de carboidrato, mas um carboidrato mais complexo, vai ter uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Então a fonte de proteína junto com a gordura junto ali, elas vão reduzir a velocidade que esse carboidrato vai ser absorvido e evita esse pico de insulina. Entendi. Então tudo está na forma como é feito também. Certo.
Bom, isso é bem importante, porque como está em alta também o assunto jejum, né? Então, às vezes a pessoa acaba fazendo por conta, acaba fazendo de forma inadequada, e aí não tem o resultado também, né? Porque fica, eu tô fazendo jejum, tá, mas tá tendo resultado? Tá conseguindo? Tá passando bem? Porque às vezes a pessoa, ela quer forçar algo, sendo que, de repente, o metabolismo dela não tá preparado para fazer o jejum também, né, Lucas? Exatamente. Às vezes a pessoa não se adapta bem ao jejum, às vezes a pessoa não se dá bem com o jejum, ela vai se sentir mal, ela vai ter hipoglicemia, ela vai ter outras coisas, porque assim, não é fazer o jejum e no restante do dia você não vai comer direito. Se você faz jejum 16 horas e no restante do dia você come menos carboidrato, corta carboidrato, não come direito, o seu risco de ter uma hipoglicemia, de ter alguma outra complicação é muito maior. Uhum. Então fazer, principalmente jejum e dieta cetogênica, que são, vamos dizer assim, duas variantes aí das dietas atuais, são dois tipos de dieta que você precisa fazer com acompanhamento, porque elas precisam ser bem estruturadas, precisam ser bem feitas. O risco de você fazer sozinho e dar problema é muito grande. Eu imagino. E aí treinar em jejum também é uma outra coisa que tem muita gente. Tem gente que não faz porque passa mal e tudo. Acho que de repente, como não tem uma boa alimentação, às vezes, né? A pessoa vai lá e treina em jejum. Isso também acaba impactando. É tudo muito específico na medicina, né? Sim. Eu vejo assim, a gente trabalha aqui na área da estética também. Então, cada paciente tem um histórico, cada paciente ele vai ter um estilo de vida. Então, não dá para generalizar tudo para todas as pessoas, né? Não existe, a gente sempre brinca, não existe protocolos prontos iguais, né, Lucas? Exato. O treino em jejum é outro mito, né? Então, assim, também, o que acontece? Depende também da adaptação de cada pessoa. Tem pessoas que vão conseguir acordar, por exemplo, e treinar em jejum e vão treinar bem, não vão sentir nada, não vão sentir mal. Mas, e se comerem, na verdade, aquele alimento ali no estômago ainda, faz ela passar mal por conta disso. Tá? Ela tá fazendo força, por exemplo, e o alimento tá ali, ela fica regurgitando, ela acaba passando mal por comer. E tem pessoas que é o contrário. Se ela não comer alguma coisa, o fato de estar com o estômago vazio, ela vai sentir mal. Então vai tudo da adaptação pessoal. Se a pessoa, o que é mais importante? Se ela, por exemplo, é uma pessoa que não se adapta bem ao treino em jejum e ela precisa comer, ela tem que ter uma alimentação ali que vai ter coisas que vão entregar, que vão ser digeridas um pouco mais rápidas, vão ser de fácil digestão. Então não é o ideal, por exemplo, ela acordar, comer ali pão, ovo, leite, whey, que são proteínas mais difíceis de digestão, mais lenta. O ovo, por exemplo, é proteína com gordura. Ela vai ter que acordar, por exemplo, comer uma banana com pão, alguma coisinha assim. Pode até colocar, por exemplo, uma proteína de digestão mais rápida. Algo de absorção. Mais rápida. Então, por exemplo, nesse caso, a mais rápida aí seria, por exemplo, um whey. Só que ela vai ter que dar um tempo até o treino. Então, ela não vai poder comer isso já e treinar. Principalmente se for um treino com uma atividade mais intensa, por exemplo, né? Um crossfit, um HIIT, algo do tipo. Exatamente, né? Porque nesse momento, o que acontece? Na hora da digestão dessa proteína ali, de tudo isso, vai muito sangue ser direcionado para o estômago, para o trato gastrointestinal. Se ela vai fazer um treino mais intenso, o corpo vai tender a mandar o sangue, na verdade, mais sangue para os músculos. E isso faz com que essa pessoa tenha uma digestão uma pior digestão, e ela vai passar mais mal, tem risco maior de vomitar, de passar mal, então acaba que é pior. Então ela vai comer ali, se for essa proteína mais rápida, tipo um whey, uns 40, 50 minutos antes do treino. Se ela for comer, às vezes, uma fonte mais de carboidrato mesmo, ela pode comer até meia hora antes do treino. Então tem muitos nutricionistas que colocam, por exemplo, banana com aveia, ou uma banana com uma fatia de pão, às vezes banana e mel, que isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a pessoa tenha uma quantidade de comida ali no estômago, vai liberar um pouquinho de carboidrato no sangue, vai fazer um pouquinho de pico de carboidrato, vai fazer com que ela tenha um pouquinho mais de energia ali para treinar. Não que vai dar energia instantânea para o treino, porque o que a gente come logo no pré-treino, logo antes do treino, não é convertido já em energia durante o nosso treino. Só que o fato de ter um pouco mais de carboidrato na corrente sanguínea, vai chegar mais carboidrato no cérebro, e isso vai dar uma sensação de ânimo um pouco maior. Então essa pessoa vai conseguir treinar um pouco melhor por isso. Perfeito, isso é bem interessante. Ainda falando a última do jejum, tá, turma? A última do jejum, que o jejum é um tema que muita gente tem dúvida mesmo. Eu acho que isso é muito mito de antigos, etc. Tem alguns médicos que têm essa prática também, que é em jejum tomar
água com limão, isso funciona? Tem algum benefício ou não? É mito? O que você tem de pensamento sobre isso? Não, é só mito. A água com limão não vai trazer nenhum tipo de efeito corporal, vamos dizer assim, nem no emagrecimento, nem performance, porque o que acontece? Quando você está em jejum, você vai tomar água vai ser bom nesse contexto, porque assim, de qualquer forma, vai repor o líquido que você perdeu ao longo da noite. Então, você acordar e já se hidratar, isso é benéfico, é bom. O fato de você colocar o limão ali, o limão não vai mudar a absorção do líquido, não vai mudar nada ali no seu corpo. Ele vai estar assim, o limão é uma fonte de vitamina C e é uma fruta um pouco mais ácida. Então, assim, quando entra um pouquinho mais de ácido no seu estômago, ele vai, às vezes, tender a tentar fazer uma neutralização. Mas isso não vai, ser impactante. Então, assim, se você tomar água pura ou água com limão, não vai fazer diferença. O mais importante ali vai ser a parte da hidratação em si. Perfeito, perfeito. Bom, e aí a gente está falando de jejum, está falando de emagrecimento também. Acho que é bom a gente entrar já nas paradinhas que funciona, não funciona. Suplementos que são queimadores de gordura, Dr. Lucas. Eles resolvem mesmo esse problema? Ajuda? Faz queimar gordura? Quais são os suplementos mais comuns aí que você usa, prescreve? Bom, esses queimadores de gordura, eles não têm essa função como a indústria prega. Acaba sendo uma coisa aí que acaba sendo para venda, né? Uma coisa de marketing mesmo. Porque o que acontece? O que queimaria gordura seria aumentar o seu metabolismo a ponto de fazer você ficar em déficit calórico. Legal. Então, se você pega, por exemplo, quais são os alimentos são suplementos que fariam isso? Os termogênicos. Então, ali, cafeína, algumas coisas à base dessas coisas que tentam aumentar a parte do seu metabolismo basal. Só que se a gente pega os melhores termogênicos, que aí o melhor deles é a cafeína e os que são mais efetivos não são autorizados para uso hoje em dia porque eles causam muito efeito colateral, que aí seria a efedrina e o clenbuterol. Dos que são permitidos, o que tem o melhor desempenho acaba sendo a cafeína. Só que ela aumenta a sua taxa metabólica basal em cerca de 50 calorias por dia. Então, é muito pouco, né? Exatamente. Quando a gente associa ali alguns outros fitoterápicos, que é o que o pessoal às vezes faz nesses termogênicos, você vai conseguir um termogênico ali que aumente 100, 150 calorias no dia. Então, é muito pouco. Quando que eles vão realmente ajudar? Se a pessoa já tem um déficit calórico, ela segue uma dieta bem estruturada, ela treina bem, ela tem um déficit calórico ali no dia, esses 100, 150 calorias a mais, no final de uma semana, vai dar cerca de 700 a 1.050 calorias a mais de déficit. Tá. Então, vamos supor, se a pessoa tem 500 calorias de déficit por dia, isso quer dizer que mais ou menos a cada 15 dias ela teve 7.000 calorias de déficit. Aproximadamente 7.000 calorias de déficit, a gente perde 1 kg de gordura. Então, isso significa que se ela está com déficit calórico de 500 calorias por dia, a cada 15 dias ela perde 1 kg de gordura. Então, no mês ela perde 2. Tá. Se eu aumento na semana 1.000 calorias, eu estou aumentando no mês 4.000 calorias de déficit. 4 quilos. Então, na verdade, ela vai perder meio quilo a mais. Meio quilo a mais. Chega quase 1 quilo a mais. Então, assim, vai dar um pouquinho mais de coisa. Então, eu vou, na verdade, reduzir o tempo que ela vai levar para perder gordura corporal. Então, ao invés de ela perder 1 quilo a cada 15 dias, ela vai perder 1 quilo a cada mais ou menos 12 dias. Na hora que ela vai ver isso, é pouquinho, 3 dias. Mas, assim, na hora que você vai ver isso ao longo de alguns meses, dá uma diferença, às vezes, assim, em um ano, em 6 meses, um ano, aí dá uma diferença de 2, 3 quilos aí de gordura. Então, assim, é pouco? É pouco. É o que ele consegue fazer. Mais do que isso, não vai acontecer. É muito difícil, entendeu? Quando que ele não adianta nada? Quando a pessoa não tem déficit e ela usa o termogênico e fala assim, vou usar ele para emagrecer. Mas ela come tudo desregrado, ela não tem uma dieta estruturada. Aí vamos supor, ela come 1.000 calorias a mais do que ela gasta por dia. Se ela aumentar 100 calorias do que ela gasta, ou 150, ela vai ficar ainda 850 acima do que ela gasta. Não vai fazer diferença nenhuma. O peso dela não vai reduzir, a gordura não vai cair. Certo. Então não funciona. O que a gente tem de suplementos hoje em dia que funcionam? A gente tem a creatina, que ela é um suplemento que aumenta a força muscular, ela faz com que o seu músculo recupere mais rápido durante as sessões de musculação, principalmente, e com isso ela aumenta a sua força, consequentemente, ela aumenta o seu ganho de massa muscular e ela ajuda também na manutenção da massa muscular que você já tem.
Outro suplemento que funciona bastante são as proteínas em pó. Aí o mais conhecido é o whey protein, que é o derivado do leite, mas tem as proteínas veganas, tem proteína de ervilha, proteína do arroz, tem várias outras fontes. Tem a própria proteína em pó da carne também, então tem outras fontes junto. Elas funcionam para manter um aporte calórico, um aporte de proteína durante o dia, quando a pessoa não consegue comer. Se a pessoa não consegue bater proteína, por exemplo, com carne, ovos, frango, peixe ao longo do dia, essas proteínas elas entram para poder suprir. E ela é uma opção prática. Então, às vezes você está na correria do dia a dia ali, às vezes você tem um intervalinho, no seu caso, por exemplo, que atende paciente. Às vezes você tem um intervalo de 10 minutos de um paciente para o outro. Não dá para você sentar, comer ali um pão com atum ou com frango, às vezes montar isso tudo e comer. Sim. Você vai precisar de uma coisa mais rápida. Você pega ali um shake de proteína em pó, por exemplo, uma fruta, alguma outra coisa aqui. Pronto, você fez uma refeição em termos de nutrientes, ali, de macronutrientes. Ela foi uma refeição satisfatória para você, manteve a sua quantidade de proteína, manteve a quantidade de carboidratos, vai fazer com que você sinta menos fome depois, e foi rápida. Então, ela vem pela praticidade e também para quando a pessoa não consegue ingerir tudo isso de carne, de frango e de peixe no dia. Legal. Outro que funciona bastante, ômega 3, porque o ômega 3 ela é uma gordura boa, né, vamos dizer assim, e ele tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Tem um efeito de proteção dos nossos neurônios, no nosso cérebro ali. E a gente não consome ao longo dos dias a quantidade adequada de ômega 3. Porque para isso a gente teria que comer na semana aí, pelo menos 400 gramas de salmão por semana. Ou outros peixes de água profunda, como atum, cavala, que são os que mais têm ômega 3. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos falando sobre eu acho que a carne tá ficando cara. O pessoal que cria conteúdo tem trazido aí algumas opções. E agora a bola da vez está sendo a sardinha. Não sei se chegou a ver algum vídeo desse daí. Falou que ela tem, assim, uma quantidade absurda, até mais que o recomendado diário, de ômega 3. Ela né? tem bastante, A sardinha tem bastante também. Qual que é o ponto da sardinha? Tem muita gente que não gosta por ela ter um sabor um pouco mais forte, né? Então, muita gente às vezes não gosta dela, mas é uma ótima opção também. O atum também, né? O atum também, só que o atum em lata não tem a mesma quantidade de ômega 3 que o atum in natura, por exemplo. Então, sim. a quantidade que você teria que comer de atum em lata é muito maior. Então, acaba não sendo equivalente. Agora, a sardinha em lata tem. Então, também seria uma opção. Então, a gente acaba suplementando o ômega 3 justamente por isso. Não é todo mundo que consegue atingir essa quantidade. E aí a gente suplementa para poder ter essas gorduras boas em uma quantidade adequada ali. Tem muita gente que não adere muito ao ômega 3 e depois fica rotando o peixe, né? Exato, Hoje em dia tem algumas marcas que elas estão produzindo essas cápsulas com eles falam uma tecnologia que ela não tem esse retrogosto de peixe. Então ela acaba diminuindo isso. Chega a zerar? Não, mas diminui bastante. Então, assim, tem algumas marcas hoje em dia que estão já com essa tecnologia e você consegue, às vezes, minimizar esse efeito. Outra coisa que ajuda a minimizar também é você tomar a cápsula depois de uma refeição um pouco maior. Então, por exemplo, depois de um almoço, depois de um jantar, que é uma refeição de um volume um pouquinho maior. Isso vai minimizar também esse efeito. Certo. Me diz uma coisa, esses inibidores, esses queimadores de gordura, muitos são proibidos por quê? Como é o caso do exemplo que você deu do clenbuterol. É uma droga pouco falada, assim, no caso. Sim. Acho que no meio da saúde, do fitness não é muito. Agora, do fisiculturismo deve ser algo mais falado, né? No meio do fisiculturismo o pessoal usa bastante o clenbuterol, mas ele, por exemplo, ele não existe para venda em farmácia de humanos. Entendi. Hoje em dia o clenbuterol que eles usam, por exemplo, é um clenbuterol para cavalo. Então deve ser arriscado isso, né, de certa forma. O que é o clenbuterol? O clenbuterol ele é um beta agonista. Ele estimula os receptores no nosso corpo que chama receptor beta, que é receptor que está justamente, um dos locais que ele está é na gordura. Então quando a gente estimula ele vai estimular o metabolismo ali, a quebra de gordura. Então por isso que ele é eficaz. Só que ele também está presente no nosso coração. E esse receptor beta no coração, ele controla a frequência do coração. Então, se eu estimular muito ele, meu coração vai ter uma frequência muito maior, eu posso ter uma arritmia. E essa arritmia me levar a ter uma parada cardíaca, que a gente chama de fibrilação. Então, tem seus riscos. É um risco muito alto. E assim, a taxa de efeito colateral do clenbuterol é alta, por isso que eles proibiram. Sim. Então, hoje em dia, assim, por que eles usam em cavalo?
porque o peso do cavalo é muito grande, aí a dose que vai utilizar ali, ela é muito, assim, para cavalos que tenha, ele é utilizado para cavalo como um broncodilatador, ou seja, cavalo que tem história de asma, alguma coisa assim, que vai fazer com que o pulmão abra, entre aspas, para poder melhorar o fluxo respiratório. E no caso de humanos, a gente tem algumas medicações que fazem isso, que é o Berotec, por exemplo, o salbutamol, que são algumas medicações assim, só que a concentração do clenbuterol é bem diferente, então por isso que os que a gente usa em humanos não dá tanto efeito colateral, mas também não tem esse efeito de queima de gordura. Então não adianta a pessoa lá, então Berotec eu vou colocar 50 gotas de Berotec ali para dar isso. Não vai dar um efeito de queima de gordura, só que vai dar o efeito colateral da taquicardia, da arritmia. Sim. Então não vale a pena. Então eles estão proibidos por isso. O risco, quando a gente coloca ali o risco-benefício, o risco é muito alto para um benefício muito pequeno. Entendi. E assim, falando de risco alto e tudo mais, as drogas para o emagrecimento é uma coisa assim que é uma faca de dois gumes, né? Assim, geralmente, ela te ajuda numa coisa e te ferra em outra, basicamente. O que a gente tava conversando lá esses dias. Pô, tá, Monjaro, beleza, ou derivados, mas vai cair cabelo, pode dar efeitos colaterais. Eu queria que você falasse que são chamados de inibidores de LGP1, é isso? Isso, são agonistas do GLP-1. GLP-1, exatamente. Que tá super em alta também. Eu acho que, assim, que ficou mais famoso, como chegou o Ozempic, eu acho que 2021, por aí, mais ou menos. Mais ou menos, isso. E aí o Ozempic ficou por um bom tempo, e agora chega o Monjaro. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas medicações aí pra gente. Então, essas medicações, elas são análogos do GLP-1, ou seja, elas parecem muito com uma molécula do nosso próprio organismo que chama GLP-1, que é uma molécula que, entre várias funções, lá no nosso estômago, estômago e no intestino, ela retarda o esvaziamento do estômago e do intestino, ou seja, você come alguma coisa, ela vai fazer com que seja mais devagar o seu estômago esvaziar. Consequentemente, a sua saciedade e a fome demoram mais, a saciedade ela vem mais precoce e a fome demora mais para vir. Perfeito. Então, uma coisa que é importante a salientar é que, assim, muita gente acha que eles são inibidores da fome. Eles não tiram a fome totalmente. Você vai ter fome entre uma refeição e outra. Então, por exemplo, você almoçou agora, você vai mais ou menos 3, 4 da tarde, você vai ter aquela fome ali daquela parte do lanche da tarde. E claro, é importante que coma também, exatamente, né? É importante para isso, porque assim, a gente não quer que tire totalmente a fome. Senão a pessoa não consegue comer nem o mínimo necessário para o corpo funcionar. Então aquela fome vai ter ali, aquela fome à tarde, um pouco vai estar, claro, bem menor do que ela teria, mas vai ter. Ela comeu ali, lá perto do jantar, ela vai ter um pouquinho de fome também. O que eles fazem com muito mais eficácia? Eles aumentam a saciedade. Então, na hora que você começa a comer, vamos supor que antes você comia um prato de 1 quilo de comida e tranquilo. Quando você colocar o mesmo 1 quilo de comida, na hora que você estiver chegando ali na metade do prato, você já não vai estar aguentando mais. Então vai fazer com que você coma um volume menor de comida. Certo. Justamente porque o estômago esvazia mais rápido. Mas o que acontece? Eles ficaram muito na moda porque, assim, realmente eles são eficazes. São as medicações hoje em dia mais eficazes para o emagrecimento. Quando o Ozempic chegou, o Ozempic é a semaglutida, que é o nome da molécula dele. Quando ela chegou, os trabalhos mostraram ali perda de peso de 18% até 20% na média. Então, assim, isso era o que tinha a molécula que mais levava a perda de peso. A melhor que a gente tinha antes dela era mais ou menos 8%, 10%. Então ela trouxe quase o dobro de perda de peso. Então uma pessoa, um exemplo, de 100 quilos poderia perder 8% a 10% do peso. 18% a 20%. 18% a 20%. 18% a 20%. Ela podia perder de 18 a 20 quilos, entendeu? Quando o Monjaro chegou, ele veio como um Ozempic melhorado, vamos dizer assim. Porque ele age em um outro receptor ali junto, que é um receptor que a gente chama de GIP, que aumenta o efeito dele, vamos dizer assim. E aí o Monjaro chegou, ele leva uma perda de peso de até 35%, que é praticamente quase o dobro ali do Ozempic. A gente pensar no mínimo do Ozempic de 18%. E ele é mais rápido também para isso. Então o Ozempic, na média, ali, leva 72 semanas. O Monjaro levou bem menos do que isso. E com menos efeito colateral. Então, o Monjaro, assim, só para ter uma ideia, 35% de perda de peso é o que a gente conseguia antes com cirurgia bariátrica. Sim. Então, assim, o Monjaro ele chegou ali com uma perda de peso equivalente à de cirurgia bariátrica. Qual foi o grande problema dessas medicações? Começaram a ser vendidas sem receita, mas o pessoal começou a utilizar a torto e direito sem o acompanhamento. E o que eu sempre falo para os meus pacientes lá na clínica?
Monjaro, semaglutida, ou que é o Ozempic, ou hoje em dia o Ozempic na verdade mudou de nome, né? Chamou Wegovy, que o Ozempic mesmo ele é para diabetes, e o Wegovy é a mesma coisa, é a semaglutida igual, só que é o medicamento aprovado para o emagrecimento, vamos dizer assim. Entendi. A concentração acaba sendo maior, porque no emagrecimento a gente usa uma dose maior de Ozempic. Entendi. Teria que usar 2,5 canetas por mês. 2 canetas Isso, e dá meia de 1 é miligrama, bastante. Exatamente, a gente chega a 2,4 miligramas. Aí, para não precisar ficar usando 2 canetas, a pessoa tomar 3 picadas, eles fizeram a caneta de 2,4, só que eles mudaram o nome, chamam Wegovy. Uhum. Então, o que aconteceu? Essas medicações, como elas começaram a ser vendidas assim, o que eu sempre falo para os pacientes? Se eu utilizar Monjaro, se eu utilizar o Wegovy, qualquer que seja a medicação, sem um acompanhamento, sem mexer nos pilares que a gente usa para emagrecimento, é você perder tempo e dinheiro. Por quê? Ele vai fazer efeito no curto prazo, porque você vai parar de comer, só que vai acontecer aquilo que a gente estava falando da dieta, que a pessoa fecha a boca. Ela vai perder gordura com músculo junto. E aí é onde vem ali a cabeça de Ozempic, vem ali essas coisas que a pessoa foi cunhando, que a pessoa perdia muito. Por quê? Porque ela perdia muito tudo. Ela não perdia só gordura corporal. Ela ficava com aquele aspecto raquítico assim. Emagrecer, né? Exatamente, aquele aspecto de doente. Cara de doente. Exatamente. Então, por quê? Porque perdeu músculo, perdeu sustentação. Aí vem aquelas coisas que você deve ver mais aqui do que eu até. O pessoal que vem com o rosto derretido por conta de perda de Ozempic. Por quê? Porque perdeu sustentação de face, perde sustentação de tudo. E aí, esse perder músculo junto, além dessas coisas estéticas que ele leva ali, ela vai levar também, assim, quando a gente perde músculo, a gente perde anos de vida, a gente perde longevidade. E a gente perde lá na frente qualidade de vida. Sim. Porque eu consegui tomar banho sozinho, eu consegui sentar e levantar de um vaso sanitário sozinho quando eu tivesse 50, 60 anos. Consegui sentar e levantar de uma cadeira. Isso tudo depende de músculo na perna. Se eu não tenho musculatura forte na perna, eu não faço isso. E aí eu passo a ser dependente de cuidado. Então minha qualidade de vida cai. E o terceiro ponto disso é que, na hora que a pessoa faz isso, o metabolismo dela cai. Então, quando ela para com a medicação, ela não mudou o estilo alimentar dela, ela não aprendeu a ter equilíbrio com a comida, ela não aprendeu a ter uma relação melhor com a comida, ela não aprendeu a fazer, vamos dizer assim, a ter escolhas alimentares melhores. Com isso, ela volta para o padrão anterior. Na hora que ela volta para o padrão anterior, ela vai conseguir, ela vai ganhar bem mais rápido, porque as células de gordura que estavam ali, elas não diminuem de quantidade, elas só vão murchar, elas continuam ali. Então, na hora que você começa a dar caloria de novo, elas voltam mais rápido. Perfeito. E segundo ponto, vai ficar mais difícil para ela tentar de novo, porque ela perdeu o músculo junto, então o metabolismo dela foi lá embaixo. Então, é onde vem os efeitos colaterais. Então, assim, a maior parte dos efeitos colaterais, ela vem do mau uso do medicamento. Sim. Quer dizer que se utilizado com acompanhamento não vai ter? Não. Alguns efeitos colaterais vão acontecer. Até porque é uma medicação, né? Tem exatamente, até porque é remédio. O medicamento tem até uma dipirona. Sim. Tem efeito bom de tirar a dor, mas também pode ter efeito colateral. São raros, mas pode acontecer. Mesma coisa do medicamento. E aí, o que acontece? O que a gente vê ali? A perda de... Mas que estão se falando mais atualmente. A perda de cabelo, alterações de visão, essas coisas assim. Alteração de visão. Não foi constatado em análise dos estudos ali que mostraram isso, não teve uma relação de causa e efeito, ou seja, não conseguiu ali mostrar que a alteração de visão foi por conta das medicações, tanto do Ozempic quanto do Monjaro, então não tem isso documentado. E em relação à queda de cabelo, por exemplo, o que acontece? O que a gente vê na prática ali? O paciente que mais tem alteração de queda de cabelo e tudo mais, são os pacientes que acabam ficando com o apetite muito suprimido, porque geralmente acaba utilizando doses erradas. Tem a deficiência de vitaminas. E aí com isso ele para de comer tudo. Aí ele vai ter deficiência de vitamina, de mineral, deficiência de ferro, que são coisas que estão altamente ligadas à saúde do cabelo. Sim. Então com isso ele perde essa saúde dos fios, onde ele começa a ter uma queda maior. Legal. O Monjaro, ele tem uma contraindicação, por exemplo, essa pessoa é para todo mundo, ou tem gente que tem determinado tipo de uma doença pré-existente que não pode fazer a utilização? Não, tem algumas doenças que a pessoa não pode utilizar. Por exemplo, pessoas que já tiveram câncer, um tipo de câncer de tireoide, que chama câncer medular. Pessoas que têm diabetes tipo 1, por exemplo, que é o diabetes que precisa de insulina. Essa pessoa também é contraindicada utilizar. E pessoas que usam algumas outras medicações. Aí tem uma listinha de medicações também que a gente precisa avaliar.
se ela utilizar alguma dessas medicações também não é indicado. Sim. Uma das coisas que surgiu aqui nas minhas pesquisas para fazer algumas perguntas para o Dr. Lucas é também sobre o HCG. Eu não sei exatamente o que é. Ele também é um inibidor de GLP-1? Como que funciona essa medicação? Não, o HCG, ele é vamos dizer assim, um hormônio produzido pelo nosso corpo, que ele é o hormônio que aumenta muito quando a mulher está grávida. Só que a fração que ele aumenta quando a mulher está grávida é o beta, por isso que faz o beta-HCG. E a gente sabe que ele na mulher grávida ali, ele acaba inibindo um pouco o apetite. Então, o que aconteceu? Durante um tempo aí, isso ficou famoso cerca de uns 5, 8 anos atrás, aí, de que era a dieta do HCG. Que alguns médicos, alguns profissionais passavam para o paciente dietas ali de 500, 800 calorias, ultra restritas, e colocavam o HCG para a pessoa tomar para tentar inibir o apetite. Certo. A pessoa perdia peso, porque ela estava comendo 800 calorias. O gasto basal, só para você ter uma ideia, de uma mulher, de uma mulher aí de uns 60 quilos, é mais ou menos umas 1.300, 1.400 calorias. Se essa mulher ainda pratica exercício, ela vai subir isso, vamos colocar aí para quase 2.000 calorias. Então ela está comendo ali 1.200 a menos numa dieta de 800 calorias. Então assim, ela vai perder ali praticamente 1 quilo por semana. E para segurar isso, eles colocavam o HCG para tentar segurar essa fome. Mas na prática a gente via que não funcionava, não suprimia tanto a fome assim. E a pessoa emagrecia não por conta do HCG em si, mas por conta da dieta restrita. E aí nisso também assim, a pessoa acabava perdendo massa muscular. Ela começava, mas mantinha a parte do treino. Às vezes a dieta é muito restrita, tinha alguns profissionais que até proibiam a pessoa de treinar durante o tempo da dieta do HCG. Porque a chance de passar mal, ter uma hipoglicemia, alguma coisa assim, era muito grande. Então acabou que assim, é uma dieta e vamos dizer assim, uma medicação que não se provou eficaz para o emagrecimento em si, e hoje em dia a gente nem utiliza mais, nem está no rol de medicações que a gente utiliza. Legal. A verdade é que o que emagrece de fato é treino, atividade física, atividade física, uma boa dieta com déficit calórico, no caso, né? Descanso. Eu acho que são os pilares fundamentais, né? Isso, eu diria que são 5 pilares que a gente precisa ter ali para a parte de emagrecimento, que é o que a gente bate bastante ali na clínica. Que o primeiro pilar é o pilar do alimentação, a dieta ajustada. E às vezes eu nem gosto muito de falar o termo dieta, porque tem uma conotação negativa. Mas aí a gente fazer um planejamento alimentar individualizado. É eu pegar, por exemplo, o paciente que está ali na minha frente, da nutricionista, ela vai entender a rotina dele primeiro, porque se tem uma rotina corrida, não adianta ela colocar 6 refeições por dia, não vai conseguir fazer. Então entender ali a rotina dele, ou dela, e distribuir as refeições de acordo com isso. Ver também a preferência alimentar dele, que eu falei aquela hora. Se a pessoa gosta de pão e não gosta de tapioca, não adianta ela querer colocar tapioca. Então coloca ali a preferência alimentar da pessoa. E aí com isso distribui os macronutrientes e nutrientes, vitaminas, minerais ao longo dessas refeições ali. A pessoa vai ver que ela tem uma boa quantidade de comida e ela vai ter saciedade e vai conseguir seguir esse plano, porque aquilo ali para ela nem vai parecer dieta, porque são coisas que ela gosta, coisas que ela está acostumada, que muitas vezes ela cortava. Tem tanta gente que corta o pãozinho, corta o arroz e não precisa cortar. Segundo pilar, exercício, que aí vem o exercício de força com o aeróbico, os dois juntos, associados. A associação dos dois é melhor. Só tenho tempo para um ou para outro. Não tem problema, você pode começar com um ou começar com o outro, e à medida que você for se programando, arrumando o tempo, depois você encaixa os dois. Terceiro pilar, vem ali a parte que você falou do descanso, que está correto, que a gente coloca ali o pilar tanto do descanso, mas também principalmente o sono, que a maior parte das pessoas hoje em dia ou não consegue ou tem problema para dormir. Seja por conta de ansiedade, por causa da agitação da vida do dia a dia, mas as pessoas dormem menos do que necessário. O ideal aí seria de 7 a 8 horas por noite, no mínimo, e tem uma qualidade pior do que necessário. Então o ideal é a pessoa ter um sono que ele passe por todas as fases do sono, desde o sono leve, sono REM, sono profundo, e vai fazendo ciclos ao longo da noite. Então as duas coisas têm que acontecer. Então, por exemplo, a pessoa que a gente sabe que tem uma boa qualidade de sono, no dia seguinte ela acorda, ela sente que ela acordou, que ela descansou o suficiente. Ela não acorda já com aquele cansaço que é normal a gente acordar com preguiça. Isso é uma coisa que a gente vai acordar com preguiça, com um pouquinho mais de sono, se deixar você fica mais meia horinha na cama. Só que uma vez que você levantou, jogou uma água no rosto e foi para fazer o seu café, você já está animado, viu ali que a noite foi restauradora. A diferença daquela pessoa que lavou o rosto, vai arrastando para fazer as coisas. Essa pessoa ela não teve uma noite de sono boa.
A quarta coisa, hidratação. A hidratação é importante para o emagrecimento, para a qualidade de vida em geral, mas também para o emagrecimento, porque assim, nosso corpo é 70% de líquido. E muitos dos nossos processos metabólicos acontecem melhor quando a gente está bem hidratado. Então a hidratação é importante. Aí a pessoa tem que manter ali de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Então pega para uma pessoa aí de 80 quilos, ela vai ter que tomar de 2.400 até 4 litros de água por dia, mais ou menos, na média aí. A gente coloca aí, a maior parte das pessoas vai ficar assim, de 2 a 2,5 seria a quantidade mínima para a maior parte, vamos dizer assim. E o último pilar, a gente costuma dizer que é a parte de mentalidade. Que aí a pessoa está com a mentalidade ajustada. Porque assim, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas, elas têm a coisa de, ela quer a pílula mágica para emagrecer. Que eu costumo dizer que ela quer ser emagrecida. Ela não quer emagrecer. Porque para emagrecer, para você fazer qualquer coisa, vai ter que ter um esforço. Se eu quero emagrecer, ter um corpo legal, eu vou ter que ter o esforço e pagar o preço para isso. Se eu quero ter uma vida bem sucedida do ponto de vista financeiro, eu vou ter que me esforçar, que ralar no ramo que eu tiver para conseguir isso. Então todas as coisas vão ter o ônus e o bônus. E muitas vezes no emagrecimento a pessoa não está com a mentalidade pronta para isso. Então ela tem que ter a mentalidade pronta, tem que ter dentro da mentalidade entra também o controle de ansiedade, o controle de impulsividade, que muitas vezes atrapalha muito essa parte. Por exemplo, a pessoa muito ansiosa, ela tem a tendência de descontar isso na comida. Então a gente tem que trabalhar muito essa parte também. Então acaba trabalhando essas 5 coisas. E quando que entra a medicação? A medicação ela entra ali como um coadjuvante. Uhum. Sempre que eu estou explicando para os pacientes lá na clínica, eu desenho uma pirâmide. Que é o quê? A base da pirâmide são esses pilares que eu falei. O meiozinho da pirâmide ali, que é uma coisa que assim importante, mas menos importante que o topo, que a base, mas entra ali a parte de reposições e de suplementos. Então, creatina, como disse, a parte de proteínas em pó, ômega 3. Quando a mulher ou o homem tem deficiência hormonal, entra ali a reposição hormonal, reposição de vitaminas. E no topo da pirâmide ali, que é menos importante do que o meio e a base, mas não é que não tenha importância, mas é que se o resto não estiver bem feito, o topo sozinho não adianta nada, é o medicamento. Certo. Que aí ele vai entrar ali como para fazer com que você consiga manter a dieta durante, principalmente até o seu cérebro entrar vamos dizer assim, aquilo ali virar um estilo de vida, para fazer também com que você tenha uma maior eficácia nessa parte de seguir a alimentação, porque assim, tem pessoas que ela tem realmente um apetite aumentado, porque ela tem um distúrbio ali dos hormônios da fome. E ela não consegue controlar. Na hora que ela vai comer, ela acaba comendo muito, mesmo a dieta estando ajustada e tendo um volume de comida bom. Sim. Então essa pessoa precisa do medicamento, vai ajudar. E esses medicamentos mais recentes, a semaglutida e a tirzepatida, elas além do emagrecimento, elas têm um efeito de proteger o corpo durante o emagrecimento. Então elas reduzem, por exemplo, o risco de infarto de AVC enquanto a pessoa está emagrecendo. Elas reduzem o risco de evolução da gordura no fígado para cirrose. E elas fazem com que essa gordura visceral, né, a mais comum é no fígado, mas que essa gordura se reduza mais rápido. E elas protegem também ali a parte do metabolismo de glicose. Então, por exemplo, se a pessoa tem pré-diabetes, diabetes tipo 2, ou mesmo uma resistência insulínica, que é a insulina alta sem alteração da glicose, ajuda nisso também. Então, é um efeito que acaba assim, tendo um efeito, vamos dizer assim, 3, 4 efeitos com um único medicamento. Só que, de novo, se todo o resto não estiver bem estruturado, o medicamento vai fazer esse efeito temporário. Então você vai perder, depois lá na frente, você volta para o peso anterior. Então você perdeu o tempo lá atrás e o dinheiro que você investiu, que não é pouco. E isso deve acontecer muito, bastante, né? Bastante. Inclusive, a gente está aqui preparado com o seu Instagram. A gente queria mostrar alguns resultados que você teve. Vamos passando aí para rolando o feed aí, ó. Aliás, volta lá, Fê, por favor. Esse aí é o Instagram do Dr. Lucas, né? Então sigam ele aí no Instagram. Ele atende aqui na região do Anália Franco, São Paulo, mas deve ter pacientes do Brasil todo e quiçá até do exterior que vem se tratar com você também, né? Às vezes vem os pacientes de fora, sim. Eles, às vezes, principalmente quando vem passar temporada, alguma coisa acaba vindo para cá, faz o tratamento. Muitos deles conseguem compra o medicamento e leva, e às vezes faz até a gente tem também reposição hormonal com implantes, por exemplo, o paciente vem, faz o implante e aí depois ele vai para a cidade dele ou para fora e tudo mais. Então, show de bola. Temos alguns também. Então aí, ó, emagrecimento estratégico, individualizado, mais de 5 toneladas de gordura eliminadas, métodos exclusivos, referência e metabolismo 40 a mais.
Por que esse público aí tem tanta dificuldade de emagrecer o 40 a mais, o Dr. Lucas? Que é justamente quando começa a ter as alterações hormonais, né? Tanto no homem quanto na mulher. Começa a ter ali a parte de queda no homem, queda de testosterona. Tá. E na mulher começa a ter ali a queda de estradiol e de progesterona. E eles afetam diretamente a parte do metabolismo. Então, vai ter uma redução de metabolismo. Tem uma tendência de perder um pouco mais de massa muscular. Então, massa muscular caindo, também cai metabolismo. E no caso da mulher especificamente, a queda do estradiol, né, que é o estrogênio, o pessoal que fala popularmente, ele tira um pouco da inibição para comer coisa gostosa. Porque quando o estradiol está no nível adequado, ali até os 40, 45, ele inibe um pouco o que a gente chama de apetite hedônico. Então, quando ele tem uma queda, a mulher tem mais vontade de comer coisa gostosa. Por isso que quando ela tem também alteração no ciclo menstrual, na famosa TPM, ela tem mais vontade de coisa gostosa, porque ela também dá oscilação hormonal. Verdade. Então, na fase de pré-menopausa e menopausa, principalmente 40 a mais, acontece isso. E aí, principalmente, a mulher sofre um pouco mais que o homem, né? Porque ela já tem um metabolismo um pouco mais baixo, por conta de massa muscular e tudo mais. Então, ela acaba tendo uma queda um pouco maior. Então, cai o metabolismo e aumenta a ingestão de coisa gostosa. Então, aumenta a ingestão de calorias. Aí é isso que atrapalha mais ainda esse emagrecimento. Show de bola. Vamos ver os resultados aí, Fernando. Vai passando para baixo aí pra gente ir. Várias dicas que o Dr. Lucas já dá aí no Instagram dele também. Vamos passando. Tem algum que você curte mais? Algum resultado que foi impactante? Eu acho que para baixo vai ter uma paciente nossa que perdeu ali, ó. Aí, perdeu ó. de 70 para 59,8. Então ela perdeu 4 meses. 4 meses. E assim, Conta um pouquinho desse caso aí pra gente. essa é uma paciente que chegou, ela é uma das pacientes que já tinha tentado tudo para emagrecer, já tinha inclusive usado o Ozempic por conta própria. E ela já estava desanimada. Aí a personal dela é minha paciente e indicou pra gente ela para ir lá. E ela foi, quando ela passou com a gente, tudo isso que eu expliquei aqui, a gente explicou para ela. Quando a gente montou ali, quando a Yasmin, nossa nutricionista, montou o cardápio dela, ela até assustou. Ela falou, nossa, é muito mais comida do que eu como, eu vou engordar. A gente falou, se você seguir certinho, não ficar furando e fizer exatamente o que a gente tá falando, vai ter resultado. E aí a gente fez todos esses pilares que eu falei ali, a gente ajustou para ela, que todos eles estavam desajustados. E no caso dela, a gente introduziu também o Mounjaro, porque ela já tinha usado o Ozempic, ela tinha tido bastante efeito colateral com o Ozempic, então não ia ser legal ela tentar novamente. E aí, em 4 meses, ela teve esse resultado. Foi uma perda aí de vida, cara. Exatamente. E aí, assim, o mais importante é que ela falou também na última vez que ela foi, que além dessa parte do emagrecimento, de melhora de autoestima e tudo mais, ela também teve melhora de estar mais disposta, tem mais energia. Hoje em dia, ela falou que antes ela ia subir escada, um lancezinho de escada já ficava cansada, ia correr atrás da filha, ficava cansada. Hoje em dia ela consegue brincar com a filha, consegue subir escada, tudo sem se cansar. Então a qualidade de vida melhorou muito também. Não, e você vê assim que se você for colocar relativamente 10 quilos, entre aspas, 10 quilos é pouco. Mas a composição corporal dela mudou absurdamente. Exatamente, porque aí a gente está falando de 10 quilos de gordura. O peso dela, coincidentemente ali, caiu isso também, mas é porque ela não perdeu massa muscular. A massa muscular dela, o foco não era a gente ganhar massa, ela tinha uma quantidade de massa muscular boa. Então o nosso foco era perder gordura sem perder músculo, que foi o que a gente conseguiu. Mas normalmente, às vezes o peso da pessoa cai menos, só que quando a gente fala de 10 quilos de gordura, acontece isso, a composição corporal muda radicalmente. Muda muito. Parabéns, que resultado incrível. Vamos, tem outro aí? Só mais um? Não sei se tem mais antes e depois aí. Eu acho que não tem mais antes e depois. E aí você também compartilha sua rotina, seus treinos também, né, Dr. Lucas? Compartilho bastante coisa. Aí, pessoal, segue o Dr. Lucas. Olha ele ali, ó. Tem o meu antes e depois aí, ó. Olha, clica aí, Fernando. Esse é o seu resultado. Isso. Caramba, como é que foi aí o seu processo de... O meu tá... Aqui você já estava trabalhando com essa parte do emagrecimento, você quis fazer o seu experimento? Foi bem no comecinho. Foi bem no comecinho. Eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de fazer uma alimentação saudável. Só que aí outra coisa que a gente confunde também, alimentação saudável com emagrecimento. Nem sempre eu comer saudável significa que eu vou estar com o corpo, vamos dizer assim, com a quantidade de gordura baixa. Certo. Porque comida saudável também tem caloria. Então ali eu comia saudável,
mas de uma maneira desajustada. Eu comia tipo, sem controle, sem controlar, sem nada. E aí eu comecei, as mesmas coisas que eu aplico ali, os pilares todos da alimentação, comecei com uma alimentação mais regulada, ajustei a parte de sono, que também estava bagunçado, eu trabalhava nessa parte aí, eu estava na transição, então ainda fazia um ou outro plantão à noite, ainda tinha um sono mais quebrado. Certo. E aí eu comecei a ajustar isso também, acabei saindo dos plantões noturnos, fiquei focado mais em dormir bem. Hidratação melhorou, antes eu tomava 1,5 litro, 2 de água por dia, atualmente eu tomo 5,5, 6, então assim, melhorou bastante a hidratação. Fiz também a parte de suplementos ali, parte de reposição de vitaminas, tinha vitamina D baixa, vitamina B12 baixa. Foram e quantos treino. quilos aí? De gordura mesmo foram, acho que 8 ou 9 quilos. 8 ou 9 quilos E de teve gordura. um ganho ali de mais ou menos 5 a 6 quilos de massa muscular. Então o peso na balança, de uma foto para outra aí, é praticamente igual, 75. Mas a composição corporal é outra, porque mudou a quantidade de gordura e de músculo. Muito bom, parabéns. Resultado incrível. Vamos ver agora se eu vou conseguir meter o shape, né? Até o final do ano. Vamos lá. Dr. Lucas, bom, eu quero agradecer aqui o seu tempo, esse bate-papo incrível. Eu espero que vários pacientes consigam ser transformados através do seu conhecimento, através do seu trabalho. Pessoal, a gente vai deixar as redes sociais do Dr. Lucas aqui também, o Instagram dele aqui embaixo para vocês agendarem a consulta de vocês. Ele atende em São Paulo, como eu falei para vocês, então se você é de fora, vem para São Paulo, siga ele nas redes sociais, acompanhe aí as dicas que ele traz diariamente nos stories. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está com essa dificuldade de emagrecer, para quem quer essa mudança. O que você poderia falar para essas pessoas? Bom, acho que o mais importante é você entender que precisa mudar. Que emagrecimento é mais do que estética, emagrecimento é por conta de saúde. A gordura corporal, além de afetar ali a sua autoestima, de você não gostar do que você vê no espelho, ela também vai trazer vários outros tipos de doenças, então infarto, AVC, alguns tipos de câncer. Tudo isso tem associação com a gordura corporal aumentada. Então, na hora que a gente reduz essa gordura corporal, você traz bem mais benefício do que somente a estética. E o fato de estar com a gordura um pouquinho aumentada só, e todo mundo fala, não precisa emagrecer, precisa por conta disso. Se você emagrece, você ganha mais qualidade de vida. Tem mais qualidade de vida para ficar com seus filhos ou com seus netos e para curtir a vida. Então, e emagrecer da maneira correta. Sempre procurem bons profissionais que vão fazer esse acompanhamento mais completo do emagrecimento, porque o emagrecimento só com medicamento ou só com dieta restritiva, ele vai ser um emagrecimento de curto prazo. E o mais importante no emagrecimento, para você ter sucesso no emagrecimento, a gente precisa que você emagreça e permaneça magra ou magro por pelo menos 2 anos. Aí sim a gente pode falar que o emagrecimento foi sucesso. É isso aí, galera. Bom, então, mais uma vez, Dr. Lucas, obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado de participar. E você que ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem para ele aqui no direct, entra no Instagram dele e também se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e a gente se vê até o próximo episódio. Valeu, galera! Valeu, até mais.